Shalom. Bem, hoje eu gostaria de comentar os capítulos 24 e 25 de Gênesis. Eu acho muito interessante que a Bíblia ela traz muitas histórias e para a gente falar sobre essas histórias tem que fazer um resumo bem feito e eu gostaria que vocês depois lessem com mais calma esses detalhes que eu estou falando. Eu quero falar hoje de pelo menos duas pessoas. Primeiro, o servo de Abraão, que provavelmente era Eliezer, aquele citado lá no capítulo 15, do qual Abraão confiava tudo nele. E também eu quero falar de uma incrível mulher que foi Rebeca. E se der tempo, eu falo um pouquinho sobre Abraão. O capítulo 24 começa falando que Abraão era idoso e já avançado em anos, e ele havia sido abençoado em tudo que ele projetou, tudo que ele programou. A vida de Abraão e de Sara foi uma grande aventura diante de Deus, e a aventura está tendo um fim. Sara morre com 127 anos, um pouquinho para frente, Abraão vai morrer também com 175 anos. O que é mais interessante é que o Abraão pede para o servo fazer um juramento de que ele não iria levar Isaac para a terra de onde ele saiu, porque provavelmente se ele levasse Isaac, Isaac ficaria lá, porque Isaac ele não era um homem proativo. Ele tinha outras qualidades, mas não era nada proativo. É, a, a mãe dele morre quando ele tem 37 anos e ele agora tem 40 anos e nunca parece, né, que não se interessou em arrumar uma esposa, em dar continuidade à bênção que Deus havia proferido para Abraão. E o servo jura. E esse servo é tão especial que, além dele jurar ao Senhor, ele começa a ir numa missão de uma forma muito focada, e quando ele está na missão de procurar uma esposa para o filho do seu senhor, ele vai até a casa de Rebeca e lá, quando ele chega, ele fala o seguinte: olha, enquanto eu não falar o que eu vim para falar, nós não vamos comer. Ele era muito focado naquilo que ele quis fazer. Agradeceu ao Senhor, orou, adorou ao Senhor. Então ele era um servo fiel a Abraão, ele é um servo muito abençoado. Esses homens assim, a gente precisa tomar como exemplo de fidelidade, de amor e de cumprimento do plano e do propósito de Deus. Então, para mim, esse homem é um dos homens incríveis que não se sabe nem o nome dele. Eu acho que deve ser o Eliezer, mas não tenho certeza, porque não cita o nome dele, cita o tempo todo servo. Ele, de fato, foi muito servo. E a outra pessoa, Rebeca, já com outras qualidades diferentes do seu futuro esposo Isaac. As qualidades de Rebeca era proativa. Quando o servo chega, ela já pega, vai dar água para os 10 camelos, ela vai servir, ela vai estar o tempo todo conversando com eles. E é interessante que quando o servo chega a uma conclusão de que ela era a esposa, de que o seu senhor estava guardando, ele conversa com a família e a família libera ela, mas ele faz uma pergunta: você quer ir? De imediato ela fala: vamos. E aí ela vai embora para se encontrar com uma pessoa estranha, só na confiança de que Deus estava guardando a vida dela. Então ela é uma mulher admirável porque ela tem essa proatividade. Ela é uma mulher admirável porque ela confia totalmente nas profecias e na direção de Deus. Ela é uma mulher admirável porque ela simplesmente vai, ela não duvida, né? E quando chega, é interessante que ela tem uma questão dela descer, ela coloca o véu e desce da carruagem e se encontra com Isaac. Aí eles vão para a tenda que era de Sara, né? E ali eles começam a vida de casal. E uma outra situação que eu acho muito interessante nesses dois capítulos é a situação de Abraão. Abraão, mesmo velho em idade, sepultou a sua querida esposa Sara, mas ele tem concubinas, ele casa novamente com uma mulher chamada Quetura, e desse casamento ele tem 6 filhos e filhas. E no final, quando ele quer declarar que Isaac seria abençoado para que
o patriarcado passasse apenas por Isaac, o que ele faz? Ele pega todos os filhos e manda para o Oriente. Aí manda todo mundo para o Oriente e a bênção fica sobre Isaac. Então são histórias tremendas, são histórias especiais, tanto do servo como da Rebeca, como do próprio Abraão que morre. E engraçado que no sepultamento aparece pela última vez Ismael, sepulta juntamente com Isaac. Ismael vai sepultar Abraão no mesmo terreno, no mesmo lá em Macpela, onde Sara foi enterrada. Amém? Deus abençoe vocês, uma ótima leitura.